Muito bem, agora a gente vai falar um pouco sobre a gestão da criatividade, pensando mais no nível de empresa. Então a gente já falou sobre o nível do indivíduo e agora a gente vai pensar na gestão da criatividade dentro de uma empresa. Lembre-se, empresas não tomam decisões, empresas não são criativas. Quem cria e toma decisões são as pessoas. Eu sempre gosto de ressaltar isso com os meus alunos, porque às vezes a gente lê alguns textos de administração, de gestão, de engenharia de produção, que falam sobre você criar um ambiente que seja favorável a isso, uma cultura aquilo, uma empresa inovadora. A empresa, o CNPJ por si só, ele não faz nada disso. Quem faz sempre são as pessoas. No final da ponta, na última ponta lá, sempre tem uma pessoa que é responsável por fazer essas coisas. Então, na verdade, essas questões de gestão e de cultura de um lugar, se quer um lugar que tem uma cultura de criatividade e de inovação, você tem que convencer as pessoas que ali trabalham a agirem dessa forma. A gente nunca pode perder esse raciocínio de vista, embora ele seja óbvio, é incrivelmente negligenciado e esquecido muitas vezes. Então, como fazer isso? Vamos criar um ambiente desse. Primeiro, um ambiente favorável. O ambiente em si, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, deve propiciar o surgimento de boas ideias. A gente está vendo uma fotografia aqui de um laboratório de inovação de uma das plantas da Volvo aqui em Curitiba, que eu tive a oportunidade de visitar no ano passado. Então, estou eu ali e mais alguns colegas visitando esse ambiente. Então, pare para pensar, por que as grandes empresas como a Volvo e tantas outras que a gente vê nos parques industriais reservam lugares assim bacanas, coloridos, com puffs e tal, por que elas investem nisso? Esse tipo de ambiente instiga a criatividade. Mais para frente eu vou falar um pouco mais. Depois, uma plataforma que incentive ideias. Então você tem que ter algum tipo de incentivo sistemático às ideias e também você tem que anotar essas ideias de uma maneira sistemática. A gente vai ver isso. E por último, a cultura organizacional que proporciona a criatividade e a inovação. Isso é importantíssimo também. Se as pessoas que trabalham em um determinado lugar não incentivam a criatividade e a inovação, se elas censuram as ideias, esse lugar, mesmo que tenha um ambiente apropriado, não vai. Um ambiente físico apropriado, ela não tem as condições de ser uma empresa inovadora. Vamos aprofundar um pouco essa discussão pensando no seguinte: as empresas têm necessidades diferentes de acordo com o seu tamanho, a sua estrutura organizacional e da sua natureza. Isso é um tanto quanto óbvio, mas para pensar, falando primeiro do tamanho. Uma empresa grande, como empresas grandes e pequenas reagem a novas ideias? Está aqui uma pergunta, Uma empresa pequena, por exemplo, você e seu sócio, uma pequena empresa de 6 pessoas, ela reage a novas ideias de uma forma muito rápida. A vantagem que as empresas pequenas têm sobre as grandes é a velocidade. Se você tem uma ideia, ou seu sócio tem uma ideia, ou alguém da equipe, de uma pequena equipe tem uma ideia, é muito rápido comunicar essa ideia aos demais e decidirem se isso vale a pena ser tocado adiante ou não. Isso não acontece nas grandes empresas. Pela própria hierarquização que a gente tem, a estrutura hierárquica, a estrutura organizacional, se alguém que está na ponta, na linha de frente, alguém mais baixo na hierarquia, tem uma boa ideia, até que isso chegue no diretor ou presidente, é muito complicado. Se é que a ideia vai chegar no diretor ou presidente, porque muitas vezes essas pontas nem têm a comunicação. Por outro lado, as grandes empresas, como tem muita gente trabalhando ali, tem muitas ideias surgindo e ela, via de regra, tem mais recursos para implementar as ideias, tem poder de fogo, tem dinheiro para desenvolver novas ideias. Então, as empresas grandes e pequenas reagem de formas diferentes. As grandes têm mais condições de implementar projetos custosos e algumas reformas nesse sentido, mas tem a desvantagem de serem lentas, As empresas pequenas são mais rápidas. Importante notar também a natureza de uma empresa. Um escritório de contabilidade, por exemplo, ele deve ser inovador, ele deve melhorar seus processos, seus serviços, a forma de atender os clientes, mas é claro que vai ser muito diferente do escritório de, por exemplo, um fotógrafo ou um designer, que a natureza do trabalho exige criatividade pura. Então, dentro da natureza do negócio da empresa, ela vai reagir de uma forma diferente também. Então é sempre importante ter isso em vista na hora da gente dimensionar nossos espaços e as ações que as equipes devem tomar para transformar aquele ambiente num ambiente favorável ao florescimento de novas ideias e, portanto, criar uma empresa inovadora. Então dá uma olhada nessas duas fotografias. Aqui a gente tem um escritório aí colorido, com umas luminárias diferentes, umas plantas ali e tal. E aqui a gente tem algo mais clássico, mais tradicional, com cadeiras de escritório e bancadas em ilhas de escritório. Então a pergunta: qual dos ambientes mais favorece o surgimento de ideias criativas?
Então, assim, a gente sabe intuitivamente que um ambiente que tenha coisas diferentes, né, instiga o nosso cérebro a pensar de uma forma mais criativa. Então você vai ter revistas, plantas, contornos diferentes, um design mais arrojado, um puff, esse tipo de objeto favorece o surgimento de boas ideias. Agora, qual dos ambientes mais favorece o desenvolvimento de trabalho técnico? Aí alguns estudos vêm indicando que um ambiente mais tradicional assim ajuda a gente a focar mais, justamente porque ele tira as distrações do caminho. Então veja só, qual dos ambientes é melhor? A resposta é depende. Depende para quê? Uma boa empresa deve ter uma flexibilidade na sua arquitetura, no seu design de interiores, suficiente para que você consiga fazer florescer da melhor forma possível qualquer tipo de trabalho que vai ser desenvolvido ali dentro. Na hora que uma equipe quer ter boas ideias, é legal que ela esteja posicionada num ambiente que favoreça o surgimento de boas ideias. Por outro lado, na hora que as pessoas querem trabalhar um trabalho mais analítico, de pesquisa, de cálculo, de redação, alguma coisa que exija concentração, você tem que ter silêncio e questões de ergonomia suficientes para desenvolver esse tipo de trabalho. Num ambiente barulhento, com um monte de gente falando e tomando um cafezinho e fazendo ali, sei lá, um quebra-cabeça, como às vezes você vê em algumas empresas, é muito difícil você se concentrar num ambiente desse. Tá? Então, o interessante é ter tudo à sua disposição. Mesmo na nossa casa a gente pode trabalhar dessa maneira. Então, meu trabalho como professor, na hora que eu estou montando aulas, preparando aulas, eu gosto de silêncio, eu gosto de estar no meu escritório com o meu computador e tranquilamente me dedicar a isso. Por outro lado, às vezes eu quero ser criativo nas ideias, eu quero ter novas ideias sobre o que falar em sala de aula, sobre textos para passar, sobre assuntos a serem abordados. Nesse momento, é melhor eu sair dar uma volta na rua ou ir para minha sala, que eu tendo a ser mais criativo nesses ambientes do que quando eu estou no meu escritório, no meu computador. Então, saber jogar com o que você tem é muito interessante e fazer a tua equipe perceber que ela pode utilizar esses recursos, tá? Bom, próxima questão da gestão da criatividade. Não basta ter boas ideias, é necessário relatar, lembrar das mesmas e trabalhar nas mais interessantes. É óbvio, mas é muito esquecido. Não adianta você ter 1000 ideias se você não anota nenhuma e elas são perdidas. Então para pensar, todas as pessoas que trabalham em uma empresa, a soma da criatividade de todas essas pessoas é como se fosse um recurso bruto que a empresa tem. Você tem ali um potencial criativo enorme. Agora, o quanto você está aproveitando desse potencial criativo é nesse sistema que você tem lá, seria assim, o topo do sistema, a gente vai ver o funil de oportunidades depois, você tem a soma da criatividade de todo mundo, o potencial criativo de todo mundo, até chegar realmente em projetos e processos novos. Você vai tendo perdas no meio do caminho. A primeira perda é essa, você não conseguiu anotar boas ideias. Eu sempre gosto de contar uma história, né? Quando durante um bom tempo eu trabalhei como músico, hoje eu continuo mexendo com música como hobby, e a coisa que eu mais cansei de ver é quando você vai num churrasco com outros músicos e tá todo mundo descontraído, e tocando um violão e cantando, e a cervejinha ali tá rolando e tal. E surgem muitas ideias musicais novas, mas eu já cansei de ver essas ideias se perderem porque não foi feito nenhum registro. Então as pessoas ali na hora da empolgação estão ali cantando, compondo, escrevendo letras, né, fazendo alguma coisa diferente ali no violão e tal. E só que também estão consumindo álcool e tal, e no dia seguinte, a hora que passa aquela euforia, tá, pô, como que era aquele negócio legal que a gente criou ontem? Pronto, ninguém lembra. Se não houve registro, as pessoas não lembram do que foi feito. Então registrar é importantíssimo. Então como é que você vai registrar, né? Existem diferentes formas da gente fazer esse registro. Você vai ter que usar aquela que mais que funciona melhor para você. Eu vou falar o que eu faço para registrar as minhas ideias. Eu tenho um grupo no WhatsApp que só tem eu no grupo. Eu criei esse grupo e coloquei meu irmão no grupo, e depois eu excluí meu irmão fora. Então você pode fazer isso, fica um grupo só com você. Então eu acho super prático para quando eu quero fazer anotações de ideias que me ocorrem. Eu posso até mesmo gravar um áudio e falar comigo mesmo de algum assunto para não esquecer de fazer aquilo ali depois. Então sempre que me ocorre uma ideia nova eu consigo registrar rapidamente. É claro que numa empresa você precisa ter uma forma mais sistemática de juntar a ideia de todo mundo. Então você pode trabalhar de outras maneiras. Deixa eu ver, até acho que eu coloquei em algum slide aqui para frente. Coloquei aqui, né? Então, registrar as ideias de forma sistemática. Algumas empresas usam urnas, então você deposita ali ideias que você vai tendo naquelas urnas. Você pode ter um quadro, então qualquer funcionário pode chegar e escrever no quadro alguma ideia que ele teve e que quer deixar registrada ali. Outras empresas usam aplicativos, programas como o Trello, que tem um uso gratuito, e você consegue compartilhar telas com vários post-its virtuais
com ideias. Algumas empresas têm um sistema de intranet, que você tem uma comunicação e um lugar para pôr boas ideias. Mas enfim, a empresa tem que ter uma forma sistemática de anotar as ideias de seus colaboradores, senão você vai perder essas ideias. Tá? Continuando ali, perguntas a serem feitas. A ideia é factível? Se não, é possível tornar a ideia factível? E por último, se a ideia é factível, ela é economicamente viável? A gente vai ver um pouco mais sobre isso quando for falar de um pouco de gestão de projetos, mas a questão é, depois de você ter as ideias, você deve se perguntar, essa ideia é factível? Dá para fazer isso? Ou se não der para fazer, o que eu preciso fazer para transformar essa ideia em algo factível? E se ela é factível, dá para fazer, vale a pena fazer, ela é economicamente viável, a gente vai pôr em prática, tá? A gente vai discutir um pouco mais sobre isso logo adiante. Tá? Se sim, deve-se planejar o desenvolvimento da ideia, aí que entra a área da gestão de projetos. Tá? Mas para você gerenciar um projeto, tudo nasce como uma ideia, primeiramente é uma ideia. Tá? Então, resumindo, criar e manter um ambiente propício ao surgimento de novas ideias. Então veja, alguma coisa também na postura das pessoas deve funcionar para você ter um ambiente criativo. As pessoas têm que estarem treinadas a aceitarem novas ideias. Uma coisa que é muito comum, infelizmente acontece muito, você tem um chefe, e um dia você tem uma ideia, você chega para ele, não, a gente podia fazer tal coisa, e teu chefe é estúpido ou grosso com você e fala, para de falar bobagem, o que é isso, o que você está imaginando? Se você ganha uma resposta ríspida dessa, é o suficiente para que talvez nunca mais você vá sugerir algo novo. Então, mesmo que você tenha uma ideia excelente depois, como você fica receoso de apresentar para o teu chefe, o teu chefe fez o desserviço de criar um ambiente que não é criativo. Então, se você é chefe, tome cuidado para não ter esse tipo de postura com os seus funcionários. Mesmo que você não goste de uma ideia que alguém apresente, existem muitas formas de você falar isso. Você deve começar sempre agradecendo pelo interesse, pela ajuda que a pessoa está querendo prestar, por ele estar trazendo, ventilando novas ideias. Depois se justifica, talvez não seja possível realizar, por isso aquilo, mas eu agradeço, vamos continuar pensando em soluções. Então veja, essa é a maneira de criar um ambiente que seja propício a novas ideias. Não pode haver censura, a censura deve ser feita depois. Como assim depois? Primeiro a gente tem que ter o maior número de ideias possível. Depois que você tem essas várias ideias, aí sim a gente vai olhar mais criticamente para ver o que é possível ser desenvolvido e o que não. Mas nunca, eu repito, nunca a gente deve matar uma ideia no momento do surgimento, e muito menos ter uma postura mais de censura com os nossos colegas ou subordinados, qualquer pessoa que trabalhe com você, porque senão a cultura de criatividade não vai florescer nesse ambiente de trabalho. Então, criar e manter um ambiente propício, questões de ergonomia cognitiva, olha que legal esse termo, né? Ergonomia é você adaptar o trabalho ao homem. A ergonomia cognitiva é você adaptar o trabalho ao homem, mas ao trabalho mental do ser humano. Então aqueles ambientes coloridos, aqueles ambientes com puffs, aqueles ambientes bacanas que a gente viu anteriormente, que as grandes empresas do mundo estão usando, por exemplo, você vê lá os escritórios do Google e do Facebook, são todos muitos são dessa forma. Por quê? Será que eles querem ser bacana? Ah, fala sério, eles fazem isso porque eles têm ganhos a partir disso. As pessoas são mais felizes e satisfeitas por trabalharem ali, logo elas são mais criativas, e aquele próprio ambiente propicia que teu cérebro funcione de uma maneira mais criativa. E um dos recursos mais valiosos que uma empresa pode ter é o potencial criativo de seus funcionários. Então esse tipo de ambiente propicia com que as pessoas sejam mais criativas e libertem a sua criatividade a serviço da empresa. Então essas empresas, elas entenderam de neurociência a ponto de trabalhar na ergonomia cognitiva de seus funcionários. Elas não fazem isso para serem bacanas ou diferentes. A verdade é que isso dá certo, isso tem retorno financeiro. Tá? Então você criar e manter esse ambiente propício ao surgimento de novas ideias é importante, e também é importantíssimo registrar as ideias de uma maneira sistemática. Tem um livro muito legal que é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, é um best-seller que fala sobre como funciona o hábito humano, e ele começa no livro falando sobre o hábito no nível do indivíduo. Depois ele passa para falar do hábito em organizações. Nessa parte do hábito de organizações, a gente percebe, né, e o Charles Duhigg é muito feliz ao colocar as palavras dele, que você deve criar o hábito de ser criativo e inovador. Então, como que você cria o hábito? Você tem que repetir as coisas sistematicamente. Se você é um gestor de uma equipe e quer ter novas ideias, quer que sua empresa seja inovadora, você deve incentivar isso todos os dias. Por exemplo, você está numa reunião e pergunta para os teus colegas, o que vocês pensam disso? O que a gente poderia fazer para resolver esse problema? Alguém tem outra ideia? Cada vez que você vem com esse tipo de pergunta, você está instigando as pessoas a serem criativas e pensarem de forma criativa. E se você instiga, exercita as pessoas, estimula as pessoas todos os dias a pensarem dessa forma,
depois de algum tempo elas vão criar o hábito de serem criativas. Por conta própria, o cérebro dessas pessoas vai se condicionar a ter um mindset inovador, um mindset orientado à criatividade, a ter ideias novas. Conversar com pessoas criativas te torna mais criativo. É impressionante alguns empreendedores que eu conheço, a velocidade com que o cérebro deles junta informações e já está disparando ideias novas. É como eu disse, a maior parte não é execuível, não é nem boa, mas quanto mais ideias você tem, mais matéria-prima você tem para trabalhar, e as boas ideias, a chance de ter boas ideias aumenta à medida que você vai tendo mais ideias. Tá? Então tudo isso é prática, questão de você internalizar o hábito de querer pensar criativamente, não só sobre o seu trabalho, mas sobre sua vida também. O que você pode mudar na tua vida hoje para ser mais satisfeito, né? É aquela ideia do lifestyle design que a gente já comentou um pouco. O que eu poderia fazer hoje para construir uma vida que se aproxima mais da vida, do meu dia ideal, da vida ideal que eu gostaria de ter, tá? Então, criatividade é tudo, né? Tudo nasce com uma ideia. Não poderia terminar essa parte aqui sem falar de algumas dinâmicas empresariais que são adotadas para encontrar soluções criativas. Eu listei duas que são bem usadas e bem fundamentadas, que é o Brainstorm e o World Café. O Brainstorm é uma técnica de agilizar ou forçar o surgimento de novas ideias para um determinado problema que você quer resolver. Então, basicamente, você tem uma pergunta a ser respondida. Por exemplo, como que eu posso tratar melhor o meu paciente? Como que eu posso atender o meu cliente de maneira mais rápida? São perguntas bem específicas, tá? Essa pergunta é boa. Como eu posso atender o meu cliente de maneira mais rápida? E daí, um grupo de pessoas deve se sentar com o tempo cronometrado, 10 ou 15 minutos, nunca passa de 15 minutos, porque chega um ponto que esgota a capacidade cerebral. E as pessoas começam a falar tudo o que vem à cabeça para responder essa pergunta. A gente podia ter uma comunicação direta, a gente poderia criar um grupo de WhatsApp, a gente poderia fazer, sei lá, um monte de coisas. A ideia é que ninguém seja censurado nesse momento. Normalmente tem uma pessoa que conduz o brainstorming que pode estar anotando as ideias do demais. Hoje em dia é muito mais fácil você gravar isso com o celular para você registrar absolutamente tudo que as pessoas disseram. Inclusive, ideias absurdas são bem-vindas. Tá? Não importa. Não importa o tamanho do absurdo que você vai falar, você pode e deve falar. Por quê? Porque às vezes esse absurdo estimula uma outra pessoa a pensar em algo, em outra coisa, é um estímulo para que outra pessoa tenha uma nova ideia, e a ideia é brainstorm, né? Se traduzir para o inglês, brain é cérebro, storm é tempestade, é uma tempestade cerebral. É forçar a barra para que teu cérebro intuitivamente fale tudo que vem à cabeça naquele momento para responder a essa pergunta. Depois de feito esse brainstorming, essa sessão de 10, 15 minutos com 4 ou 5 participantes no máximo, a ideia é que tenha assim uma lista de um monte de ideias anotadas. E nessa lista, posteriormente, vai ser feito um pente fino para ver o que presta, o que a gente vai descartar. Muitas ideias boas, muitos projetos bons, processos, produtos, inovações de processo, produto, serviço, surgem desses brainstorms. Então, quando você tem um tempo mais restrito, você quer forçar o desenvolvimento de uma nova ideia, a solução de algum problema, você pode usar o brainstorming. Outra técnica é o World Café. É um pouco mais elaborada que o brainstorming. Você também tem uma pergunta, por exemplo, como que eu posso atender meus clientes de uma maneira mais ágil? Essa é uma pergunta do World Café. E dividem-se um grupo maior de pessoas, por exemplo, 20 pessoas, são divididas em 5 grupos, cada uma delas com 4 pessoas. A ideia é que você esteja num ambiente descontraído e que tenha realmente um cafezinho rolando, porque essa atividade vai um pouco mais longe. Cada grupo vai sentar numa mesa, e essa mesa tem um capitão daquela equipe. Esse capitão, essa pessoa, é uma pessoa responsável por estimular o debate sobre aquela pergunta. E esses debates devem durar de 15 a 20 minutos. É um tempo mais longo, suficiente para desenvolver ideias. Então você começa a perguntar, o que você acha? O que a gente poderia fazer? O que você acha dessa ideia? O que você acha daquilo? E a conversa se desenvolve. Depois de 20 minutos, todas as pessoas da mesa levantam, com exceção desse capitão. Esse capitão é fixo, ele sempre fica na mesa. E essas pessoas se espalham e vão para as mesas vizinhas. Então a ideia é polinizar boas ideias. A gente está tendo imagina só, 20 pessoas em 5 grupos de 4 pessoas. A gente tem 5 grupos debatendo o mesmo assunto. Boas ideias devem surgir em algum dos grupos. E aí esses grupos vão levar essas boas ideias para outras mesas e um novo ciclo de conversa se inicia. Então, na verdade, a gente vai ter 4 ciclos aqui, todos eles de 20 minutos. Você tem um primeiro ciclo, as pessoas trocam de mesa. Um segundo ciclo, as pessoas trocam de mesa. Um terceiro ciclo, as pessoas trocam de mesa. E por fim, no último ciclo, as pessoas retornam à sua mesa original para ter um desfecho.
desse debate. Depois desse tempo, que vai durar 1h30, 2 horas, você deve ter um amadurecimento sobre o debate dessas ideias. Inclusive é muito interessante, eu já fiz essa dinâmica algumas vezes com alunos em sala de aula. As boas ideias parecem convergir, surgem ideias novas, as que não são tão boas já são matadas porque um colega fala, não, isso não é bem assim, não vai dar muito certo, mas por outro lado a gente podia fazer aquela coisa, e sempre surge uma solução criativa e inovadora de uma dinâmica dessa. Então, quando uma empresa está enfrentando um problema que precisa de uma solução criativa para sair dali, uma outra alternativa que vai levar umas 2 horas mais ou menos para ser executada é rodar essa dinâmica do World Café. Se você quiser saber um pouco mais, procure na internet, tem muito material sobre o brainstorming e sobre o World Café, mas são dinâmicas que é legal você saber que existe, pelo menos, aquela questão que a gente já falou sobre os ingredientes para você ser criativo. Você tem que saber que as coisas existem para poder usá-las. Então, em algum momento, talvez na tua carreira, na tua vida profissional, ou até mesmo na tua vida pessoal, por que não, você pode lançar mão de uma dessas ferramentas para agilizar, acelerar o processo de ter boas ideias.